Boa tarde, meus irmãos. Glorificado seja sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, por bondade, por graça, misericórdia, esteja sendo com cada um de nós em nossa caminhada. E de uma forma especial, esteja sendo conosco nesse momento de estudo da palavra. Quero convidá-los para orar e então refletirmos na palavra de Deus. E em nossas orações, eu quero que os irmãos orem pelo irmão Clóvis, esposo da irmã Rosângela, irmão preciosíssimo. Sofreu um acidente ontem, está internado, assim, não tem risco de vida, louvado seja o Senhor. Mas ele precisa fazer uma cirurgia. Então, clame a Deus, agradeça por não ter sido nada mais grave, risco de vida, e clame para que a cirurgia aconteça em tempo oportuno. Peço que os irmãos orem pelo pequeno Henrique, é filho da irmã Solange e de Zé Orlando. Irmã Solange, membro da igreja, Zé Orlando já foi membro aqui da igreja. O Henrique tem apenas 1 ano e 6 meses, está internado com pneumonia. Oração pelo irmão Tiago, que está em recuperação também, e oração pelo pastor Erasmo, ambos internados. Vamos falar com Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Maravilhoso tu és. Senhor, nós nos encantamos, nós ficamos felizes, nós somos radiantes pelo privilégio que temos de ser o teu povo, Senhor. Louvado seja o teu glorioso nome. Quão grande é o Senhor. Ó Pai, que toda honra, toda glória, toda majestade e louvor sejam tributados a Ti, depositados aos Teus pés. Venha a nós em Tua bondade e graça, Pai. Usa de misericórdia conosco diante dos nossos pecados, das nossas falhas. Clamamos para que seja com os nossos enfermos. Pai, ministra, Deus, o Teu consolo, o Teu bálsamo sobre o irmão Clay e a irmã Yara, aquele casal tão precioso, sobre a irmã Darcy, Pai, essa irmã tão piedosa. Senhor, ministra a bondade sobre ela, sobre o nosso irmão Dilson e Shirley, que cuidam dela. Senhor, eu clamo para que seja com o irmão Tiago no hospital nesse momento. Deus esteja trazendo recuperação, o pastor Erasmo, cuida dele. Senhor, nós clamamos pela vida do irmão Clóvis, obrigado porque o Senhor preservou a sua vida e rogo para que o Senhor abençoe a sua cirurgia, Pai. Cuida dele, ó Deus. Clamo pelo pequeno Henrique, cuida dessa criança. Ó Deus bendito, seja com cada um de nós, precisamos muito da Tua mão. Que Tua palavra tenha um lugar especial nos nossos corações nesse momento. Em Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma palavra devocional, as 4 certezas da oração. Então, eu queria trazer aqui 4 certezas da oração. Nós começamos essa semana, a nossa semana de oração aqui na igreja. Ontem à noite, no final, eu compartilhei esse devocional. E me abençoou tanto que eu queria compartilhar agora para que aqueles que não estiveram conosco possam refletir sobre as certezas da oração. Hoje à noite continuaremos com a semana de oração. Quem puder esteja conosco. Será às 19h30. Mas sei que a geografia não ajuda a todos. Então, abra por favor a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, nós vamos refletir aqui os versos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, aqui está narrando o batismo do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo é narrado em todos os evangelhos. Marcos, Lucas e João, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João, falam desse batismo. Só que Lucas, aliás, traz uma informação que os outros não trazem. Lucas aqui diz que, estando ele a orar, verso 21, observe aí, estando ele a orar, todos falam do batismo, todos falam dos céus abrindo, todos falam do Espírito Santo vindo sobre Jesus, todos falam da voz que veio do céu. Mas é apenas Lucas que enfatiza que essas coisas aconteceram estando Jesus a orar. Uma curiosidade, Lucas, ele dá uma ênfase especial à oração. O Evangelho de Lucas dá uma ênfase especial à oração. Por exemplo, quando Zacarias, pai de João, tem aquela visão no templo de um anjo,
ele estava ali no momento da oração. Quando Jesus vai falar em Lucas, Lucas fala das parábolas da oração, ali no capítulo 18, se eu não me engano, da viúva e o juiz iníquo, a parábola ali do amigo inoportuno. É Lucas que vai falar sobre o fariseu e o publicano, que os dois subiram ao monte para orar. Então, Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, intencionalmente vai dar uma ênfase na oração. E aqui, nesse evento do batismo de Jesus, Lucas vai dar essa informação especial, estando ele a orar. Meus irmãos, quais são as certezas que nós podemos ter a partir da oração? Quais são as certezas? A primeira, diz aqui: estando ele a orar, o céu se abriu. Meu irmão, guarda isso no coração. Reflita sobre isso. A oração não é apenas um evento religioso. A oração não é apenas uma prática religiosa. A oração não é apenas, não deve ser um hábito mecânico que a pessoa faz por fazer, sem atribuir a esse hábito significado nenhum. Pelo contrário, nós precisamos entender que a oração tem uma importância, tem um significado especial e tem efeitos sobrenaturais, tem resultados sobrenaturais. E a primeira certeza que nós precisamos ter quando nós oramos é que os céus se abrem sobre nós. Meu irmão, os céus se abrem sobre o crente quando ele se debruça diante de Deus para orar em nome de Jesus Cristo. Há algo que é especial, há algo que é sobrenatural, há algo que nós podemos vivenciar por meio da oração. Os céus se abrem sobre nós. Pela oração, nós ficamos ligados diretamente com os céus. Foi o Senhor quem disse isso. Ele falou: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e eu abrirei o céu sobre você. Confia nisso, meu irmão. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós sabemos que quando nós oramos, algo especial acontece, algo sobrenatural acontece. Nós começamos a vivenciar realidades celestes. Os céus se abrem sobre nós. Deus ainda disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu abrirei os céus sobre o meu povo. Ora, entendamos isso. Quais são as certezas que nós precisamos ter quando nós oramos? Quais são as certezas que acontecem diante da oração? A primeira: os céus se abrem sobre quem ora. Os céus se abrem sobre um lar que ora. Os céus se abrem sobre uma família, sobre uma igreja que ora. A Bíblia diz que Eliseu, ele num determinado momento, foi cercado pelo exército inimigo. Aí ele está então saindo da sua tenda, seu servo com ele, quando olham em volta, tinha inimigo para todos os lados. Tinha inimigo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Para onde eles olhassem, eles viam inimigos. O servo de Eliseu se desespera. O servo de Eliseu fica aflito e diz: Eliseu, acabou nossa história. Eliseu, estamos realmente sem nenhuma escapatória, sem nenhuma opção. Aí Eliseu fala para o servo: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E o servo de Eliseu não consegue entender isso no primeiro momento. O que Eliseu faz? Eliseu ora. Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver o que eu estou vendo. E mediante essa oração, os olhos do servo são abertos. Aí o servo olha em volta e o servo vê uma miríade de anjos entre eles e os inimigos. Meus irmãos, o que acontece quando nós oramos? Os céus se abrem. Nós vemos a intervenção do céu sobre nós, os nossos olhos são abertos por Deus, para nós percebermos o quanto que Ele está agindo por nós. Confie na oração, confie no Deus que responde à oração, confie que pela oração os céus se abrem sobre a sua vida, vem respostas.
vem intervenções, vem a bênção do Senhor sobre o povo que ora. Meu irmão, olha, confia nisso. Eu li um livro há um tempo, e esse livro, falando de oração, trouxe uma ilustração que eu achei bem interessante, bem inteligente. Na época que nós não estávamos assim com esse recurso tecnológico do celular, então as pessoas recorriam muito às cabines telefônicas. Aí o autor estava dizendo que nos Estados Unidos, em Nova York, ele entrou numa cabine telefônica à noite. E aí ali ele, puxa, como é que eu vou enxergar aqui a lista telefônica? Como é que eu vou enxergar os números, já que estava um pouco escuro? Quando os seus olhos se ambientaram um pouco com a falta de luz da cabine, ele conseguiu ver escrito em algum lugar assim: quando fechar a porta, a luz acende. Quando fechasse a porta da cabine, automaticamente a luz acenderia. E aí o autor pegou essa experiência para aplicar a oração. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós nos debruçamos diante do Senhor, quando nós ajoelhamos para orar, a luz dos céus acende sobre nós. Fecha a porta que a luz acende. Se volte ao Senhor em oração, que os céus se abrem sobre você. Confia nisso, meu irmão. Oração não é apenas uma atividade religiosa. Oração não é algo que nós devemos fazer de forma mecânica, apenas para cumprir uma tabela. Oração é a certeza de que algo especial acontecerá, de que algo sobrenatural acontecerá. É a certeza de que por meio dela nós vivenciaremos realidades celestes, porque quando nós oramos, os céus se abrem sobre nós. É isso que Jesus Cristo deixa registrado para nós com seu exemplo. Ore em nome de Cristo. Ore pela pessoa de Cristo, pelos méritos de Cristo. Ore na dependência de Cristo e os céus se abrirão sobre você. Segunda certeza. O texto fala que, além dos céus se abrirem, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Meus irmãos, a segunda certeza é que, por meio da oração, nós vivenciamos realidades espirituais que o Espírito de Deus opera em nós e por nós. Se nós observarmos na Bíblia, a oração está diretamente associada com o Espírito Santo. Por exemplo, vejamos aqui, Jesus Cristo, ele vai dizer quem é o Pai, que se o filho pedir um pão, o Pai dará uma pedra. Ele vai além. Quem é o Pai, que se o filho pedir um peixe, o Pai dará uma serpente. E ele fala, se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Está ali em Lucas capítulo 11, versículo 14. Ora, meus irmãos, pensem bem nisso. É verdade, nós cremos e nós sabemos pelas Escrituras que todo crente já recebeu o Espírito Santo no momento da sua conversão. Então, pela conversão, nós já somos habitados e selados pelo Espírito. Mas a Bíblia fala sobre o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, sermos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 5? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é isso que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22? Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Meus irmãos, nós podemos vivenciar uma realidade especial, que é a caminhada no Espírito de Deus. E como é que nós fazemos isso? Começamos por meio da oração. Um outro exemplo, lá em Atos capítulo 2, quando vai ter o evento do Pentecostes, o Pentecostes aconteceu quando os discípulos estavam reunidos orando. O texto fala, Atos 2, versículo 1, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 1, no finalzinho, fala que eles ficavam ali em oração. Quando os discípulos oravam, o Pentecostes desceu. Veja, o Pentecostes foi um evento único, único. O Pentecostes não se repete. É por isso que nós não somos pentecostais. Nós não defendemos novas manifestações do Pentecostes. Mas o evento único ali
fica registrado o que aconteceu quando os discípulos oravam. A oração está associada com a atuação do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, vivenciar uma vida de oração para nós termos mais do Espírito Santo em nossa vida, para nós dependermos mais do Espírito Santo, termos mais sensibilidade e por ele sermos guiados, por ele sermos dirigidos. Lá em Atos fala que alguns momentos onde eles foram cheios do Espírito Santo foram momentos onde eles estavam orando. Assim como quando Jesus, estando a orar, os céus se abriram sobre ele, pela oração os céus se abrem sobre nós. Jesus orando, o Espírito Santo desceu sobre ele, pela oração nós podemos depender do Espírito e sermos cheios do Espírito. Indo além nesse argumento, olha por favor o livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está diretamente ligado à nossa vida de oração. Ele intercede por nós, ele nos ajuda a orar, ele nos assiste na nossa fraqueza. Meus irmãos, cultivemos essa vida de oração sabendo que não é apenas um ato religioso, sabendo que não é algo que nós devemos fazer de forma mecânica, sabendo que nós temos certezas que podemos esperar por meio da oração. A primeira, os céus se abrem. A segunda, vivenciamos novas realidades do Espírito Santo em nós. O que é um homem cheio do Espírito Santo? É um homem que tem o hábito de orar. O que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Uma mulher que tem uma vida de oração. Em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres dedicados à oração. As certezas daqueles que oram, ou 4 certezas da oração. Primeira, céus se abrem. Segunda, vivenciamos uma nova realidade do Espírito de Deus. Terceira, o texto fala que depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, dos céus veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meus irmãos, a terceira certeza é essa. Por meio da oração, nós desfrutamos de uma intimidade especial com Deus. Assim como Jesus, ele é apresentado como o filho amado em quem Deus se compraz, por meio da oração, nós desenvolvemos uma intimidade especial com Deus, nós podemos nos aproximar dele não apenas como criaturas diante do Criador, mas como filhos amados diante de seu Pai. Pensa bem nisso. Vamos compartilhar aqui algumas situações para nós entendermos melhor. Eu pedi para vocês lerem Romanos 8. Olha, por favor, ainda, em Romanos 8, os versos 15 e 16. Dizem assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E está diretamente associado com a oração, com o Espírito Santo, com uma intimidade especial com Deus. Está dizendo que o Espírito Santo nos leva a clamar Abba, Pai. Vamos entender um pouco melhor. Em inglês, tem um nome para pai que é Father. E tem um nome carinhoso para pai que é Dad. Então, Father, aquele nome geral para pai. Dad, um nome carinhoso para pai. Em português, nós temos pai e nós temos papai. Então, pai, um nome geral. Papai já implica um nome mais carinhoso. Tem paizinho. E trazendo para o Nordeste, também tem painho. Quer dizer, está associado com uma ligação mais íntima, com mais carinho, com mais proximidade. O texto está dizendo que por meio da oração, nós vamos cultivando uma intimidade especial com o nosso Pai, com o nosso papai, com o nosso Senhor. Jesus conquistou isso para nós.
Jesus, quando vai ensinar a oração, ele fala: olha, orai assim, Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, observe o que, que nós podemos ter por meio da oração, uma intimidade especial com Deus. Não apenas criatura com Criador, não apenas perdidos diante do seu Salvador, mas além, filhos amados diante do Pai que os ama. Filhos amados em quem me comprazo. Veja se não é assim que Jesus Cristo nos ensina. Lá em João capítulo 15, quando ele vai falar ali, não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi a vós. Quando ele vai falar que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e o Pai é o viticultor, ele vai dizer assim: então, tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai responderá, para que a vossa alegria seja completa, para que o vosso gozo seja completo. Meus irmãos, Jesus está ensinando que nós podemos cultivar uma vida de oração diante do Senhor, na certeza de que as nossas orações para Deus não são cansativas, não são tediosas. Pelo contrário, a nossa oração diante de Deus é algo agradável, ele se compraz em nós, ele tem prazer em nós. Então, nós oramos diante do Senhor, não é para cumprir uma exigência, mas para desfrutar uma comunhão. O Senhor, ele pede para que nós tenhamos uma vida de oração, ele ordena, ele direciona, não é porque ele quer que nós estejamos ali obrigados, mas que nós estejamos ali com os corações alegres, felizes, sedentos. Pense bem nisso. Deus, quando Adão pecou, a Bíblia fala que Deus veio ao encontro de Adão, porque ele fazia isso na viração do dia. Deus, da mesma forma, ele quer vir ao nosso encontro. No caso de Deus com Adão, era o Criador diante da criatura. No caso de Deus conosco, é o Pai vindo ao encontro de seus filhos. Meus irmãos, que nós, como filhos, estejamos indo ao encontro do nosso Pai, desenvolver comunhão, desenvolver intimidade, desenvolver aproximação. Por meio da oração, nós desfrutamos uma intimidade especial com Deus. Quando a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, do que estava falando? Com certeza, oração estava associado. Cultivemos isso, pratiquemos isso. Certezas que nós podemos ter a partir da oração. 4 certezas. Qual é a primeira? Os céus se abrem. A segunda? O Espírito Santo se manifesta de uma forma especial em nós. A terceira, cultivamos uma intimidade especial com Deus, a intimidade de filhos amados, diante de um Pai que tanto nos ama. E qual é a quarta? Qual é a quarta? Meus irmãos, se lembram o que acontece depois que Jesus é batizado? Depois que os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus e do alto vem aquela voz: Filho amado. Para onde que Jesus vai imediatamente? E o texto fala que ele vai guiado pelo Espírito. Ele vai para o deserto. Meus irmãos, a quarta certeza da oração. A oração nos prepara para o deserto. A quarta certeza da oração. A oração nos prepara para o deserto. Jesus iria para o deserto orando ou sem orar. O deserto vai acontecer conosco. Quer oremos, quer deixemos de orar. Mas quando nós oramos, nós nos preparamos para o deserto que há de vir. Jesus, por meio da oração, enquanto homem, ele se preparou para adentrar o deserto. Meus irmãos, no deserto haveria tentação, haveria provação, haveria privação. Jesus se preparou para a tentação, para a oração e para a privação por meio da sua oração. Quando nós oramos, nós nos preparamos para isso, para o deserto, para a provação, para a privação, para a tentação. Veja se não é assim. Se nós observarmos, antes de Jesus vivenciar certas realidades, primeiro ele orou. Por exemplo, nós vemos que Jesus, ele vai andar sobre as águas, ao encontro dos discípulos que estavam no barco, no meio de uma tempestade. E por quê que os discípulos entraram no barco e foram para o mar e Jesus não foi junto? Porque o texto diz que Jesus havia subido a um monte para orar. Antes de enfrentar a tempestade, antes de andar sobre as águas, o que Jesus estava fazendo? Estava orando.
Meus irmãos, é verdade que Jesus, na sua natureza divina, ele enquanto Deus, ele acalma a tempestade porque é Deus. Ele anda sobre as águas porque é Deus. Mas Jesus, em sua natureza humana, ele nos mostrou que ele se preparou como homem para enfrentar a tempestade. Assim como ele se preparou como homem para enfrentar o deserto. E como é que foi esse preparo? Por meio da oração. No Monte da Transfiguração, depois que ele desce do monte, no pé do monte, tem um homem que está desesperado porque o seu filho estava endemoniado. E ali no pé do monte, ele fala: Senhor, eu falei com os escribas, não fizeram nada. Eu falei com os teus discípulos, não fizeram nada. E tu, Senhor, tu podes fazer? Meus irmãos, antes de expulsar esses demônios, antes de libertar aquele menino, o que Jesus estava fazendo? No Monte da Transfiguração, e o que fazia ali? Orava. Ele, como Deus, ele pode fazer tudo, ele faz o que ele quer. Mas enquanto homem, ele está nos mostrando o exemplo que por meio da oração, ele se preparava para as batalhas que haveriam de vir. A oração nos prepara para o deserto, nos prepara para a tempestade, nos prepara para os confrontos espirituais. A oração prepara o homem. O exemplo que está acima de todos, o Getsêmani. Jesus, naquela noite, a sua última noite, ele sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia que seria traído, abandonado, que seria preso, seria esbofeteado, cuspido, seria espancado, seria chicoteado. Ele sabia que ele seria crucificado e que ele seria zombado e morto. Ele sabia disso tudo. E enquanto homem, ele estava realmente fragilizado por antecipar toda essa situação. E como é que ele vai fazer então para estar preparado para isso tudo enquanto homem? Ele pega os seus discípulos, ele fala: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e orai por mim. Ele pega 3 dos seus discípulos, vai mais à parte, ele fala: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está falando dele. Não é carne pecaminosa, é uma carne humana, uma carne fraca. Ele fala: olha, eu estou com angústia diante daquilo que eu sei que eu vou passar. Me ajudem em oração. E aí ele se retira um tiro de pedra, conforme o texto, e ele coloca o rosto no chão, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esta hora. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Meus irmãos, por meio da oração, Jesus Cristo nos ensina que nós nos preparamos para o deserto, nos preparamos para as tempestades, nos preparamos para os confrontos espirituais, nos preparamos para lidar com o nosso Calvário, para lidar com o nosso Gólgota, para lidar com as traições, com os abandonos, com as opressões. Meus irmãos, por meio da oração, nós somos preparados para o deserto. Jesus fez isso uma, Jesus fez isso 2, Jesus fez isso 3 vezes no Getsêmani, e na terceira vez ele fala: basta, basta, é chegada a minha hora. Percebe que por meio da oração, ele se levantou não mais como uma pessoa fragilizada na sua angústia, mas como uma pessoa fortalecida pelo seu Deus. A oração nos prepara para o deserto, a oração nos prepara para a batalha. A oração nos prepara para as tempestades, nos prepara para os confrontos espirituais. A oração nos prepara para o nosso Gólgota, para o nosso Calvário, para as nossas lutas. Meus irmãos, por que nós oramos? Por que nós precisamos cultivar vida de oração? Meus irmãos, o que nós podemos esperar com certeza por meio da oração? Quais são as certezas? Primeiro, os céus se abrem. Nós oramos crendo no sobrenatural. Nós oramos crendo que nós ficamos online com os céus. Deus se volta para nós, ele disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e incríveis que nem imaginas. Por meio da oração, os céus se abrem. Por meio da oração, o Espírito Santo vem sobre nós de uma maneira especial. Já somos habitados por ele, isso é fato. Mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e isso acontece por meio da oração.
Não foi isso que Jesus falou? Quem é o filho que pedindo pão, o pai da pedra? Pedindo peixe, o pai da serpente? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos? Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Senhor Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, muito obrigado. Mas, Senhor, me dá mais do teu Espírito. Senhor, me faz ser cheio do teu Espírito, me faz ser transbordado pelo teu Espírito. Meus irmãos, por meio da oração, nós temos uma intimidade especial com Deus. Nós podemos dizer Pai, Papai, meu Senhor, Pai amado. E o Senhor se agrada de nós, Ele atende a nossa oração em nome de Cristo para que a nossa alegria seja completa. E por meio da oração, nós somos preparados para o deserto. Somos preparados para a tentação, para a tempestade, para os confrontos espirituais. Por meio da oração nós nos preparamos. Essas coisas virão, quer oremos, quer não oremos. Deserto virá, tempestade virá, confrontos virão. Então, essas coisas todas acontecerão, quer oremos, quer não oremos. Mas quando nós oramos, ficamos antecipadamente preparados para todas essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, cultive uma vida de oração, pague o preço do sacrifício, o preço da renúncia, o preço do compromisso. E em nome de Jesus, que essas certezas sejam reais na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Altíssimo. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Louvado seja o teu precioso nome. Tu és maravilhoso, ó Deus. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos orar ao Senhor na certeza de que o Senhor nos ouve. Ó Pai, abre o céu sobre nós. Dá-nos mais e mais do teu Espírito. Senhor, nos ajuda a desenvolver uma intimidade ainda maior com o Senhor, Pai amado. E nos prepara para os desertos que vêm pela frente. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos e nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço. Hoje à noite seguimos com a nossa semana de oração às 19h30. Amanhã, da mesma forma, 19h30. Quinta-feira, 19h30. Sexta-feira, 19h30. Aqueles que puderem, por favor, estejam conosco. Ontem, com muita alegria, tivemos mais de 100 pessoas aqui reunidas. Louvado seja o Pai por mover o coração do seu povo. Um carinhoso abraço, que Deus os abençoe. Até mais.